Boa tarde, senhoras e senhores. Reiniciamos neste momento a programação do segundo dia do 21º Fórum da Liberdade, que este ano aborda o tema Agora o Mercado é o Mundo. Este evento é uma realização do Instituto de Estudos Empresariais e conta com o patrocínio de Gerdau, Itaú, Vompar, apoio de Abril, Claro, CNI, Walmart Brasil e a parceria com a Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul e FACE. Informamos aos senhores e especialmente aos jornalistas que cobrem o evento que o Índice Internacional de Direito de Propriedade será divulgado na sala da coletiva de imprensa a partir das 14h30 pelo presidente do Instituto Liberdade, Ricardo Chaves Barcelos, com apoio do IEE. Lembramos aos senhores que a ficha de avaliação do evento se encontra em folha destacável dentro das revistas do 21º Fórum e será solicitada na entrega dos certificados do evento. Convido o executivo do Fórum da Liberdade, Vicente Perrone, para apresentar o convidado seguinte, que fará a apresentação do Índice de Liberdade Econômica. Boa tarde a todos. Um dos pilares do livre comércio é a competição. A competição permite que nações e indivíduos alcancem níveis de riqueza e desenvolvimento nunca antes atingidos. Num mercado global, a competição entre nações é uma realidade. A decisão de alocação de investimentos passa por análises macro e microeconômicas e leva em considerações os mais diversos fatores, entre eles a dificuldade de abrir uma empresa, de fechar uma empresa, carga tributária, liberdade de imprensa, entre diversos outros fatores. Desde 2007, o Fórum da Liberdade, em conjunto com a Heritage Foundation dos Estados Unidos e o Wall Street Journal, publica a parte brasileira do Índice de Liberdade Econômica, um índice que mede as 10 liberdades relacionadas à atividade empresarial e à atividade econômica. Neste ano, teremos uma novidade, que facilitará aos participantes do 21º Fórum da Liberdade de entender as razões e consequências que levam um país a ser livre ou não livre. Coordenador da publicação do índice, teremos o prazer de ouvir James Roberts, que veio diretamente dos Estados Unidos para apresentar um pouco desse índice que é tão falado e pouco entendido pelos brasileiros. Por favor, James Roberts, muito obrigado pela presença na 21ª edição do Fórum da Liberdade. Muito obrigado. Estou feliz de estar aqui com vocês. Parabéns para esta conferência tão bom. Lamento que não posso continuar a falar no português, mas não quero fazer muitos erros. Então, vou continuar em inglês. So the 2008 Index Economic Freedom. Problema técnico. Você sabe que nós temos 10 liberdades econômicas. Eu acho que parte dessas informações estão no material que vocês receberam, e vocês têm o CD também, que tem o Índice de Liberdade Econômica, traduções em espanhol e uma tradução parcial, graças ao Instituto, aqui também para o português. Tudo isso está online, heritage.org, se quiserem dar uma olhada, com maiores detalhes. Então, as 10 liberdades: liberdade para negócios, para comércio, liberdade fiscal, tamanho do governo, que seria o outro lado da moeda da liberdade fiscal, quanto de imposto vai para o tamanho do governo. Liberdade monetária, liberdade de investimento, tanto para investidores estrangeiros e do próprio país, liberdade de propriedade e liberdade de corrupção, que está muito relacionado ao direito de propriedade, que depende do Estado de Direito, honestidade no governo,
e por parte dos funcionários públicos, e, finalmente, liberdade trabalhista. As leis trabalhistas, se são rígidas ou se tem uma certa flexibilidade. O capítulo 4 do índice fala muito sobre a metodologia utilizada por nós e quais são as fontes que nós utilizamos para fazer o score de cada uma dessas 10 liberdades. O índice é utilizado em todo o mundo, é utilizado por diferentes tipos de usuários. Nós temos a Millennium Challenge Corporation, que foi criada sob os republicanos e que tinha por objetivo ser menos burocrática, dar mais assistência às pessoas, enfatizando o papel do combate à corrupção como fator para levar a maior liberdade. Outras organizações a nível internacional também utilizam as informações da Heritage Foundation. O Banco Mundial, por exemplo, o FMI, o Banco Interamericano de Desenvolvimento, utilizam vários fatores do nosso índice, por exemplo, investimento, liberdade de investimento, liberdade de corrupção e as firmas de investimento que analisam o mercado emergente. A imprensa, a mídia sempre tem interesse nessas liberdades. Então, em outros países, a mídia realmente tem muito interesse, quer nos entrevistar, não apenas da mídia, mas também dos próprios governos, que muitas vezes mandam delegações para conversar conosco e dizer por que eles ficaram num certo posto na nossa lista. Isso significa que estamos fazendo o nosso trabalho, porque o nosso objetivo é levar uma discussão sobre como as políticas podem ser melhoradas para levar a maior prosperidade e a maior liberdade para todos. E, é claro, faculdades, universidades também fazem referência a esse índice. Por exemplo, o The Economist muitas vezes destaca os resultados. O índice sai em meados de janeiro, todos os anos. Essa aqui foi a edição de janeiro do The Economist. Este ano tivemos 3 escritores convidados, capítulo 1 por Carl Schramm, e ele destacou que o espírito empreendedor e a importância de um país ter fluidez econômica, que é algo que promove a inovação, e isso seria um elemento crucial da liberdade econômica. O segundo capítulo foi escrito pelo professor Stephen Parente, da Universidade de Illinois, em Urbana-Champaign, e ele discutiu a necessidade vital de demolir as barreiras que impedem uma atualização econômica para os países emergentes, para que todas as economias possam ter a chance de florescer no século XXI. São alguns exemplos, temos aqui alguns exemplos das barreiras a serem demolidas. Primeiro, não sei como é que é aqui no Brasil, mas no estado de New Jersey, por exemplo, nos Estados Unidos, os postos de gasolina não podem ter o self-service. Isso acontece muitas vezes lá. E isso agora, por causa de lei trabalhista, é ilegal. Restrições de zonamento, proibição de certos tipos de fábrica, burocracia, corrupção. Isso tem impacto em muitas coisas, incluindo a escolha da tecnologia e também a questão da produtividade. Barreiras ao livre comércio, tarifas, cotas e intervenção do governo, intervencionismo, dando preferência para certas firmas, por exemplo, através de subsídios ou incentivos fiscais. O terceiro capítulo, o quarto, Guy Sorman, alguns já devem ter lido a sua obra, nos lembra das 6 principais características da globalização que desfrutamos atualmente e quais seriam as possíveis ameaças. O desenvolvimento econômico tem levado a um maior bem-estar para todos os países do mundo. Além disso, a globalização levou a mais democratização em mais países. E essas normas democráticas acabam levando a um menor potencial de guerra. Alguém disse ontem que quando as pessoas fazem negócios entre si, acabam não indo à guerra um contra o outro. Enriquecimento cultural,
desaparecimento da sensação da alteridade. Agora todos conseguem se relacionar uns com os outros e nos conhecemos melhor, porque muita gente viaja e consegue ir para lugares distantes do local onde nasceram. Em Washington, D.C., uma de cada 5 pessoas nasceu fora dos Estados Unidos, isso na área de Washington. Normas políticas e culturais, especialmente os direitos das mulheres e das minorias, tudo isso tende a ser melhorado e é apoiado e ajudado pela globalização. Informação, obviamente, a geração Y ou do milênio estão aqui me ouvindo e provavelmente estão também com o iPod ligado ao mesmo tempo. E a geração Y sabe isso melhor do que qualquer um, mas essa nova geração também tem sido ajudada pela globalização e também a internacionalização do Estado de Direito. E ajudando também a fazer o trabalho de organizações mais fracas, como a ONU, por exemplo, que tenta também disseminar o Estado de Direito. É bastante óbvio que a liberdade econômica acaba se traduzindo em prosperidade. Nos próximos slides, vocês verão realmente uma prova contundente disso. Os países mais livres do mundo têm maior PIB e países moderadamente livres também têm PIBs bastante bons. E países moderadamente livres caem um pouco no PIB e os que não são livres realmente têm o PIB mais baixo. Temos aqui um slide bastante dramático que mostra de forma bastante impactante o valor da liberdade econômica, o motivo pelo qual todos temos que buscá-la e temos que ter as políticas que levem essa liberdade. Não é uma linha reta, como podem ver, em um certo ponto, realmente começamos a acelerar a prosperidade à medida que há mais liberdade econômica. Infelizmente, grande parte do mundo não tem isso, não acredita nisso, não desfruta dessa liberdade econômica. Então, ainda temos países que são reprimidos, países que, na maior parte dos casos, não é livre. Isso inclui o Brasil e poucos, na verdade, estão nesse nível de realmente livres do ponto de vista econômico ou, em grande parte, livres. Quais seriam alguns dos achados significativos no índice de 2008? Com certeza, uma confirmação da verdade de que a prosperidade sustentável exige direções de política corretas e também a vontade política. E a prosperidade sustentável depende de empregos sustentáveis que devem ser criados pelo setor privado e não pelo governo. Os scores que melhoraram mais o ano passado, o Egito, que tomou medidas para melhorar o seu ambiente de negócios. Eles têm uma moeda mais estável, uma maior liberdade financeira, Ilhas Maurício, uma reforma tributária acelerada, redução na corrupção, e a Mongólia também cortes fiscais e redução nos gastos do governo. Os as piores reduções na liberdade econômica, infelizmente, 2 estão aqui nesse hemisfério. A Guiana, que teve um aumento drástico dos gastos do governo, Venezuela, redução significativa na liberdade trabalhista e dos direitos de propriedade, e também Bangladesh. Quais seriam os 10 melhores? Estão aqui, como podem ver. É interessante ver que um deles é o Reino Unido e 5 são ex-colônias do Reino Unido. E 6, se contarmos a Irlanda, mas é claro que os irlandeses não querem que eu diga isso, mas também tiveram impacto. Chile é o país com melhor desempenho na América Latina, como já foi mencionado aqui no fórum. E os últimos, temos os nossos amigos Fidel, Hugo Chávez, Coreia do Norte, ou seja, os regimes mais repressores do mundo. Isso se traduz em ausência de liberdade econômica ou qualquer outro tipo de liberdade. Os países que estão na encruzilhada são os países que são interessantes de analisar. Infelizmente, o Brasil não está nesse grupo, porque o Brasil está lá pelo 56º lugar. Os países entre 60 e 65 realmente estão num ponto crítico, porque poucas políticas corretas poderiam levá-los para cima. Eles poderiam ter mais liberdade, mais prosperidade. E alguns desses países são países com os quais
Estados Unidos está querendo ter acordos comerciais, Costa Rica, Peru, Guatemala, Honduras. Temos aqui esse gráfico, mas agora temos também essa união crítica, essa encruzilhada entre 60 e 65, os países que estão nesses lugares. São países que já estão tendo um bom desempenho, mas eles poderiam ter um desempenho ainda melhor se tivessem políticas melhores. Então, no hemisfério ocidental, como estamos nos saindo? Podemos ver o Brasil, na década de 90, se vocês se lembram, boas políticas foram feitas, privatização, e claramente o Brasil se beneficiou de tudo isso. E desde então tem meio que estagnado e, na verdade, caiu um pouquinho. Então parece que, nesse momento, está estático. Talvez não esteja piorando. Eu daqui a pouco vou dar maiores detalhes sobre o Brasil. Os nossos amigos lá da Venezuela e na Argentina estão bem abaixo. Essa era a minha piada. Acabei estragando a minha piada. Bom, temos aqui o índice de liberdade econômica no hemisfério ocidental, menos América do Norte. América do Norte inclui o México, então é América Latina menos o NAFTA. E abaixo dessa linha temos o Hugo Boss. Quem é que é o Hugo Boss? Esse aqui é o Hugo Boss. Com as suas políticas. Desempenho regional. Aqui nós podemos ver que a Europa é a líder e as Américas realmente, o Canadá e Estados Unidos, é claro, está mais perto da situação da Europa, mas estão próximos da média mundial. Mas se nós subtrairmos Canadá e Estados Unidos das Américas, ou do score das Américas, veremos que o número realmente cai bastante em termos de renda. Isso é muito desencorajador. É menor do que o Oriente Médio ou Norte da África, não tão baixo quanto a África subsaariana, mas realmente é o segundo pior. Então, isso mostra que ainda precisamos de muito trabalho em termos de política aqui na América Latina, em termos de liberdade econômica. Temos aqui as 10 liberdades, podemos ver os scores em amarelo seria para a América Latina e em azul seria para a América do Norte, onde as maiores discrepâncias estão, na verdade, em termos de corrupção e investimentos, liberdade financeira, direito à propriedade. Então, esses seriam os que ainda necessitam de um pouco de ajuda. Temos aqui, se conseguirem enxergar, está pequeno demais, mas temos aqui alguns dos países latino-americanos destacados em amarelo, lá em cima. Na verdade, na frente do México, El Salvador está aqui atrás, Brasil e Argentina estão bem abaixo aqui na lista. O Chile continua a se sair muito bem, um score de quase 80, que é muito alto. O Chile será um país de primeiro mundo na América do Sul. É uma questão de quando, simplesmente. E eu acho que tem gente preocupada com as políticas socialistas lá agora, mas eles realmente já começaram com uma vantagem muito grande. El Salvador está bem atrás, mas agora tem se saído bastante bem. Esperamos que El Salvador continue nesse caminho. Eleições muito importantes vão acontecer o ano que vem em El Salvador e esperamos que o país não retorne a políticas esquerdistas realmente extremistas. O México é um país que realmente não tem tido desempenho à sua altura, como o Brasil, na verdade. Muito da sua economia está ligado ao setor do governo. E isso aqui, eles têm uma obsessão com o controle do petróleo, quando, na verdade, isso está causando problema. Eles só usam o petróleo para ganhar dinheiro e a empresa petrolífera lá não tem tecnologia nem dinheiro para fazer poços profundos no oceano, onde estão as reservas, na verdade. Então, eles vão ter que fazer parcerias público-privadas e o
presidente está conversando com o Congresso, que na verdade é muito anti-liberdade, infelizmente, já há muitos anos, mas esperamos que ele consiga ter sucesso e vamos ajudar e apoiá-lo no que for preciso. A Argentina, mais uma vez, bem abaixo do seu potencial. Em 1933, o PIB da Argentina era igual ao PIB do México e do Brasil combinados. E agora o Brasil realmente está uma distância enorme da Argentina, o que realmente é uma tragédia ao povo desse grande país. A sua liberdade econômica caiu de forma muito grande, especialmente depois do ano 2000. Vemos aqui os anos quando o Menem era presidente e que eles estavam atrás das políticas certas, se beneficiaram e depois mergulharam nos outros governos. Eles têm problemas grandes com corrupção e direito à propriedade lá na Argentina. Venezuela, não vou dizer muito mais, estão realmente numa situação péssima. E esperamos que em 2012, quando houver um novo presidente, esperamos da centro-direita, que eles realmente façam uma reviravolta e mudem essa situação. Vou falar um pouco sobre o Brasil agora. Vemos aqui esse gráfico de barras, temos aqui a divergência. O Brasil tem um padrão meio estático, na verdade. Onde estão as áreas de liberdade que nós temos que levar em consideração? Direitos à propriedade, na verdade, está um pouco melhor, certamente melhor do que no caso da Argentina. Mas a corrupção é um grande problema aqui no Brasil. Liberdade econômica, 55,9 foi o índice, então o Brasil ainda em grande parte não é livre. É o 101º de 157 no índice de 2007. Nós tivemos que mudar os rankings no índice de 2007, porque, por vários motivos, incluindo alterações na metodologia do Banco Mundial, nesse método, o Brasil, em 2007, era o 99º, então ele caiu um pouco. Ficou em 101º. Houve melhorias, o governo começou com uma abordagem conservadora em termos monetários e melhorou um pouquinho a questão da dívida pública, mas houve um pouco de deterioração nos últimos anos, gestão pública ruim, corrupção, é claro, e um crescimento muito grande de pobres nas zonas urbanas. Vocês conhecem isso melhor do que eu. O Brasil está relativamente alto em termos de liberdade econômica. O Brasil realmente está bem integrado em termos comerciais com o mercado global. Ele não depende só dos Estados Unidos, por exemplo, de um único cliente. 1/5 das exportações brasileiras vão para os Estados Unidos e o resto vai para a Europa, a Ásia e a América Latina, especialmente produtos primários. Então, as exportações brasileiras têm muito a ver com as commodities, mas o Brasil, felizmente, não depende de uma única commodity, como o caso da Venezuela, do petróleo. Mas, em termos de comércio, esperamos que o governo considere essas cotas, importação e exportação, cotas, proibições, tarifas extremamente altas, problemas com taxas aduaneiras, restrições, programas de subsídio, falta de transparência nas compras governamentais, proteção de direitos intelectuais e de propriedade, que continuam acontecendo. O problema fiscal é grande, a carga tributária é muito grande em relação a outros países em desenvolvimento, então há muitos impostos. E o sistema fiscal é muito complicado. Os gastos totais do governo, incluindo consumo e pagamentos, é bastante alto, 38,5%, e a dívida pública também é muito alta, 50% do PIB, e especialmente a dívida interna. A externa foi praticamente paga. Quando o presidente Bush tentou há alguns anos ter uma discussão pública para tentar alterar alguns dos parâmetros da Previdência, ele foi massacrado pela esquerda. E isso foi uma pena, porque os Estados Unidos ainda têm que tratar da questão da Previdência como aqui.
Então, realmente, temos muitos passivos na área de previdência. No Brasil, o sistema regulatório é excessivo, é inflexível, complexo e não é transparente. Então, ontem, fiquei sabendo disso nas excelentes palestras. Leva muito tempo para abrir uma empresa. Então, a média de tempo para abrir uma empresa, que é muito maior do que outros países, e para fechar a empresa também leva muito tempo. Então, o Brasil poderia melhorar as suas leis trabalhistas e, com isso, levaria um crescimento no número de empregos. E custa muito dinheiro demitir um trabalhador, por exemplo, e outros benefícios que são obrigatórios pela lei trabalhista rígida, e isso acaba levando a maiores custos trabalhistas e de encargos sociais. E isso, na verdade, é um desincentivo, e muitas empresas, na verdade, acabam não querendo contratar funcionários. Isso já vimos também em outros países. Há muitas restrições em relação ao capital estrangeiro, e outros palestrantes já falaram aqui que o governo está muito envolvido na parte de bancos. Os principais bancos controlam a maior parte dos ativos e a maior parte do setor é controlada por bancos públicos, e o governo também administra de forma ineficaz o setor de eletricidade e petrolífero. E isso acontece no México também. Outros problemas no Brasil incluem infraestrutura de transporte ruim, e isso é uma barreira a investimento estrangeiro também. O sistema de educação pública fraco e, como dissemos, um ambiente regulatório que realmente necessita de muita melhoria. A corrupção ainda é considerada como algo significativo. O índice, em 2006, o índice de percepção de corrupção Brasil era o 70º de 156 países. O ponto de corte para esse índice é o GN30. Então, nós temos que utilizar o índice da Transparência Internacional de 2006. Então, há uma certa defasagem, mas isso é inevitável. A gente tem que ter os mesmos dados para todos os países. No ano que vem, talvez as coisas melhorem um pouquinho. Vamos ver como é que o Brasil se saiu, então, na corrupção em 2007. Talvez não tenha melhorado tanto assim. As empresas que conseguem licitação do governo, isso tem corrupção, é um problema nos tribunais também. O sistema judiciário, que faz parte do governo, também é ineficaz e também sujeito à corrupção. E, é claro, o palestrante de ontem falou em grandes detalhes sobre alguns dos escândalos que aconteceram aqui e que realmente acabam custando muito à economia. Então, para atingir os objetivos de um crescimento real de 5% no PIB, o governo teria que fazer reformas sérias em várias áreas, teria que melhorar o seu sistema fiscal, fortalecer o marco regulatório, melhorar a qualidade do gasto na área social e mudar as leis trabalhistas rígidas. O Banco Central do Brasil realmente está conseguindo controlar a inflação, ao contrário da Argentina, e de forma geral isso é algo bom, embora signifique que o real está supervalorizado, de acordo com algumas estimativas, e isso afeta a venda de commodities, mas a inflação realmente é muito importante. Nos Estados Unidos, estamos prestes a descobrir que a inflação vai começar a aumentar de novo. O Brasil está muito bem, não é invulnerável, na verdade. Ele ainda depende do que acontece no resto do mundo. O governo tem gasto em coisas que não deveriam ser gastas. E, por exemplo, esse financiamento de ONGs por parte do governo são coisas que o governo não deveria fazer. Então, para encerrar, para lembrar as pessoas do que isso se trata, na verdade, liberdade econômica para todos no mundo, para a prosperidade e crescimento ao redor do mundo, para que isso beneficie todos, todas as nações e todos os povos do mundo. Para lhes lembrar, mais uma vez, que o nosso índice pode ser encontrado no nosso site, heritage.org, tradução de todo o documento em espanhol e uma tradução parcial para o português. Muito obrigado.